trouxe para vocês essa bonequinha, uma inspiração, na verdade, né, da bonequinha Me Too, e tá muito fofinha. Eu tô fazendo aqui do meu jeito, mas vocês podem fazer ela do jeitinho que vocês quiserem, com orelhinha maior, com cabelinho. Eu preferi fazer essas bolinhas aqui, para dizer que é o cabelinho amarrado. Ela tá muito bonitinha. Olha o detalhezinho dos olhinhos, o narizinho da boquinha. Eu vou ensinar para vocês apenas como eu fiz, né, para ela ficar desse jeito. Não vou mostrar aqui todos os detalhezinhos, porque é repetição, mas falando a base de como eu fiz, eu acredito que vocês vão conseguir fazer também, tá bom? Olá, meninas! Estamos começando aqui a nossa bonequinha Me Too. É uma inspiração, na verdade. E já tô aqui com o corpinho dela. Por quê? Porque eu vou apenas explicar para vocês o passo a passo. E não vou estar fazendo todo ele, tá? Porque é só repetição mesmo de ponto baixo. Meninas, aqui é o corpinho da bonequinha. Porém, o corpinho e a cabeça é feito do mesmo jeito, tá? A única diferença é que vai ter diminuição para o pescoço, né? E na cabeça, na parte da cabeça, eu não fiz diminuição, apenas fiz aumento. Aqui, ó, eu comecei com 25 correntinhas e fui trabalhando de forma circular, né? E fazendo apenas aumentos nas laterais. Eu fiz 3 aumentos nas laterais. Vou explicar aqui para vocês na pastinha aqui do corpo. Ou seja, você vai começar com 25, 26, ou o tamanho que você desejar da sua bonequinha. Você vai trabalhar carreiras assim, ó, circulares. Aqui eu fiz um aumentozinho de 3 pontos no mesmo espaço. Na segunda carreira, primeira eu fiz normal. Na segunda, eu trabalhei um aumento de 3 pontinhos no mesmo espaço. Na terceira carreira, esses 3 pontinhos, eu trabalhei 2 pontos em cada um deles. Que aí, eu vou sempre fazendo os aumentos assim. E no pontinho do meio, eu coloco 3 no mesmo espaço, tá? E depois que eu tenho o tamanho desejado, eu só vou somente fazendo em forma circular, não vou mais dando aumento. E quando você achar que tá no tamanho ideal, na parte da cabeça, você vai fazer apenas uma ou duas diminuiçõezinhas para poder dar uma curvinha na parte de baixo da cabeça e vai costurar, tá bom? E aí, antes de costurar, você vai fazer os olhinhos e a boquinha. Bom, aqui eu vou fazer o corpinho. Depois eu mostro com mais detalhes para vocês a parte da cabecinha dela, tá bom? Então, menina, para fazer os olhinhos, você vai ver o meio certinho, tá? Vai fazer dessa forma que eu tô fazendo. Vai escolher um ponto ideal. Aqui, como eu falei para vocês, eu não tô fazendo a parte da cabeça, que é a parte do corpo. Apenas tô mostrando para vocês como pode ser feito o olhinho. Eu fiz desse jeito. Coloquei uma linha reta, né? Lógico, mudando o rosto, né? O olhinho na distância certa. E vim trabalhando desta forma. Aqui, quando você fizer essa linha reta, você vai trabalhar ela, deixando ela firme. Depois, você vai trabalhar pontinhos, fazendo os cílios, assim, puxando um ponto para baixo. Que aí vai dar aquele formatozinho de olhinho dormindo, ó. De olhinho fechadinho, tá vendo? Aí, você vai puxando assim, ó. E ele vai dar aquele formato de olhinho puxadinho. Eu tô fazendo com uma linha mais fininha, porque eu vou tirar ela, que aí fica mais fácil. Ó, aí você vai fazendo desse jeito assim, e você consegue fazer aquele olhinho com formato de quem tá dormindo, de quem tá com o olhinho fechado, tá bom? Ó, desse jeito. Aí, você vai fazer dos dois lados e vai trabalhar também a boquinha e o olhinho, tá? Então, essa é a parte da cabeça. Você fez isso, encheu, faz o preenchimento dela com a sua fibra, e depois
costura, tá? Aí você coloca a parte do cabelinho como desejar. Essa bonequinha, não tem um limite de ideias, né? Você pode criar ela do seu jeito, quer fazer com olhinho aberto, olhinho fechado, com lacinho. Ela é muito diversa, então você pode trabalhar com ela assim, da maneira que você achar mais bonitinho. Aqui eu só tô dando só uma ideia para vocês de como eu fiz essa bonequinha, tá bom? Meninas, fiz uma pequena demonstraçãozinha aqui do corpo e da cabeça para que vocês não fiquem com dúvidas. Aqui, ó, por exemplo, você vai usar 30 correntinhas e você vai trabalhar a primeira volta todinha com ponto baixo. Da segunda volta diante, sempre quando chegar aqui no finalzinho, vocês vão fazer um aumento, colocando 3 pontos no mesmo espaço. Ó, coloquei 3 pontos no mesmo espaço e continuo trabalhando ponto baixo, ponto sobre ponto aqui na lateral. Você vai trabalhando ponto sobre ponto. Aí, quando chegar aqui no finalzinho, vocês vão trabalhar esse aumento de 3 pontos no mesmo espaço. Lembrando que esse aumento é conforme o tamanho da sua bonequinha. Se você quiser ela mais redondinha, mais gordinha, você dá mais aumentos, tá? Se você não quiser ela tão redondinha, você não faz muito aumentos aqui na lateral, não. Esses aumentos só vai ser feito somente aqui nas laterais, tá bom? Então, você vai trabalhando assim, os aumentos só aqui, ó, nas laterais. Aqui agora eu já coloco 3 pontos. Eu tô usando a linha, que ela é uma linha para ursinhos mesmo. Dá pra você fazer vários bichinhos, mas você pode usar qualquer tipo de linha, tá bom? Ó, trabalhei aqui meus 3 pontos. Saí da câmera, trabalhei aqui meus 3 pontos. Então, continuo, ponto sobre ponto. E daí, você vai fazendo o tamanho. Quando você achar que já tá no tamanho legal, que não precisa mais fazer aumento, você não faz mais aumento. Você só fica trabalhando assim, dando voltas, tá? É só uma dicasinha pra vocês, é super fácil de fazer, não é difícil. Viu? A gente vai trabalhando assim, ó, ponto sobre ponto. Aqui agora eu vou fechar o meu com um ponto baixíssimo. Sempre quando você chegar, você fecha com um ponto baixíssimo. Aqui, fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer o meu ponto normal. Vou vir aqui no próximo, vou trabalhar mais uma aqui dentro. Tô fazendo aumento. No ponto do meio, eu faço 3 pontos. 2 e 3. Eu trabalho 3 e no próximo trabalho mais 2 pontos no mesmo espaço. Então, nesse pontinho que a gente faz 3 pontos junto, a gente já faz nossos aumentos. No primeiro ponto, a gente trabalha com 2 dentro, no ponto do meio a gente coloca 3 e no próximo a gente coloca 2. E as laterais a gente vai fazendo o aumento desse jeito, tá? Até obter o tamanho desejado. Aqui, ó, quando eu já tive o tamanho que eu já queria da circunferência da cabeça, eu fiz aumento até aqui e depois eu só continuei de forma circular, redonda, tá? De forma circular, fazendo somente um aumentozinho na lateral e aqui sem aumento. Quando chegou aqui embaixo, eu fiz umas 3 carreirinhas com diminuição, apenas para poder dar essa entradazinha aqui na cabeça. O corpinho, eu fiz desta forma. O corpinho eu fiz os meus aumentos, depois eu trabalhei de forma circular, né, até a quantidade que eu quis, e aqui eu fiz umas 3 ou 4 carreiras de diminuição. Quando eu fiz essas diminuições, eu continuei seguindo. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar diferente, eu não quis fazer diminuições aqui em cima. Aqui eu vou trabalhar desse jeito, ó, fazendo a diminuição, unindo assim, desta forma, para poder colocar o bracinho aqui, tá? É um jeito meu que eu gosto de fazer. Então, aí eu fiz as minhas patinhas. Aqui eu fiz combinando com a roupinha que eu vou fazer aqui pra vocês. Trabalhei de forma circular.
Fiz apenas 2 carreiras de aumento, depois eu trabalhei tudo sem aumento, ficou tudo num tamanho só, tá? Fiz tanto as patinhas de cima quanto as de baixo, e aí vocês vão trabalhando com a ideia de vocês, tá bom? Meninas, então aqui, ó, eu vou fazer pra vocês o comecinho das patinhas e também do cabelinho que eu fiz. Aqui eu tô fazendo meu círculo mágico e dentro dele eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou aqui agora fechar com ponto baixíssimo, vou puxar, né, minha linha do ponto mágico. Vou fechar com ponto baixíssimo. E vou trabalhar 2 pontos dentro de cada pontozinho desse, ficando então com 14 pontos baixos, tá? Dentro de cada um deles a gente vai trabalhar 2 pontos, tá? Assim, quando a gente começar a trabalhar essa partezinha aqui no começo é um pouquinho difícil, então você vai trabalhar. Assim que você fizer os aumentos, você só vai trabalhar de forma circular, tá? Ó, fazendo 2 dentro de cada espaço. A próxima carreira a gente vai fazer um ponto com e um ponto sem, é o padrãozinho que a gente faz as patinhas dos nossos amigurumis, tá? É o mesmo padrãozinho para nosso bonequinho aqui. Bom, lembrando vocês que é apenas uma inspiração, né, da nossa bonequinha Mitiu. E aqui, ó, a gente vai trabalhar agora. Dentro de um espaço a gente trabalha um ponto normal e o próximo a gente trabalha 2 pontos. Um ponto normal e no próximo 2 pontos. Para a parte, a patinha, as perninhas, os bracinhos, eu fiz apenas isso. Não fiz mais aumentos nem nada, tá? Esse foi o meu último aumento aqui dos bracinhos e das perninhas. Fiz desse jeito, tá? Um ponto com e um ponto sem. E depois eu só trabalhei de forma circular. E a parte do cabelinho é só isso aqui também. Você vai fazer o tamanho que você desejar. Para o tamanho da bonequinha que você vai fazer. Essa bonequinha minha ficou bem grandinha. Então, vocês vão trabalhando desse jeito, tá? Aí vai trabalhando assim. Aqui, ó, pra vocês perceberem, é a mesma coisinha, tá? Depois, é só você unir costurando aqui com a agulha normal, tá bom? Então, essas são as dicasinhas pra vocês. E agora, a gente vai trabalhar fazendo a união e o preenchimento deles, tá bom? Assim, ó, a gente vai enchendo o nosso corpinho, colocando a nossa fibra, né? Deixando bem firme para não ficar depois mole, tá? Você enche bastante. Você vai encher tudo assim, as patinhas, vai encher o corpinho, para depois a gente tá unindo. Essa parte aqui de cima, eu vou deixar ela um pouquinho vazia, para poder fazer o formato aqui do pescoço, que eu falei pra vocês que eu vou fazer de um jeito diferente, tá? Aqui, ó, você vai enchendo, enche bem. Depois você deixa esse espaçozinho. Então, depois que você encher tudo, aí a gente começa a fazer, então, a nossa união. Então, meninas, antes da gente fazer a nossa união do nosso corpinho com a cabeça, eu vou fazer essa costurazinha aqui na lateral, ó. Eu já fiz aqui praticamente de um lado e vou fazer do outro aqui com vocês, tá? Meu espaço, como eu já falei pra vocês aqui, é pequeno, mas dá pra gente ir fazendo. E essa bonequinha, ela ficou bem grandinha. Espero que vocês estejam entendendo. Se ficar dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? A menininha deu um nozinho aqui. Tá. Então, aqui você vai, ó, e costura, tá? Quando você for costurar, você não costura assim, passando por cima. Você sempre passa, ó, do lado, tá? Aqui, eu já vou jogar já para o outro lado. Vou passar a agulha para o outro lado, pra tá fazendo a mesma coisa.
ó. A linha, ela vai ficar por dentro, tá bom? Então, é um pouquinho difícil. Mas não é tão complicado que não dê pra fazer. Você vai medir a direção certinha e vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai pegar e dobrar aqui assim, ó, desse jeito. Fez essa dobrazinha, você começa a costurar do mesmo jeito que eu falei pra vocês. Sempre aqui assim, ó. Então, meninas, vocês vão trabalhar desse jeito assim, ó. Trabalhando sempre puxando na lateral. Não passe por cima, porque senão vai ficar uma costura mostrando e não vai ficar bonitinho. Você vai costurar sempre assim, ó. Puxando aqui na lateral, tá bom? Ó. O meu espaço aqui é bastante pequeno, então vocês vão trabalhando pegando sempre assim do lado, tá? Aí faz essa costura. Depois que vocês terminarem esta costura, aí a gente já pode estar fazendo a união com a cabeça. Você vai fazendo até aqui em cima, aproveitando a própria linha. Aqui, ó, depois que vocês finalizarem aqui a lateral, vocês vão unir desta forma aqui, ó, a cabeça. Bom, eu vou somente mostrar pra vocês um pouquinho, porque o meu espaço não dá pra eu estar costurando com vocês. Mas vai pegar a parte do corpo e a parte da cabeça, vocês vão medir, colocar todas as medidas direitinho e vai estar unindo dessa forma, passando a costura nos dois, tá vendo? Desse jeito, tá? Então, vocês vão trabalhar fazendo esta costurinha aqui, ó, tá? Unindo as duas partes. Como eu falei pra vocês, o meu espaço realmente é muito pequeno, não dá pra eu mostrar aqui pra vocês, mas tem outras costuras aqui, outros amigurumis no canal, que eu mostro pra vocês fazendo a união. Então, meninas, aqui, ó, tô mostrando pra vocês como já fiz a união dos bracinhos e da cabeça. Bom, eu não tenho muito como mostrar pra vocês, porque o meu espaço realmente é muito pequeno, tá? Meu espaço é pequeno e não dá pra eu mostrar ela, porque ela ficou bem grande. Mas aqui eu só coloquei um pouquinho, vou costurar direitinho, pra mostrar pra vocês a união. Aqui agora, ó, é só vocês pegarem a patinha, a perninha, né, no caso, e colocar a perninha também costurando do mesmo jeito. E aí, então, eu vou fazer a roupinha dela combinando com a nossa perninha, pra ficar tipo um shortinho, né? Vamos dar continuidade aqui pra vocês verem apenas a ideia principal, né? Não tô mostrando aqui todo o passo a passo, peço desculpa a vocês pelo vídeo que não tá com boa qualidade, mas é apenas a ideia para vocês que querem ter uma bonequinha dessa para dar de presente, bem bonitinha, crianças gostam muito, tá bom? Então, eu vou dar continuidade, colocar a nossa perninha e no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês a roupinha da nossa bonequinha. Então, meninas, assim, ó, eu costurei a bonequinha. Aqui eu já deixei esse lacinho pra vocês verem que dá pra fazer várias ideias. Dá pra colocar aqui, dá pra colocar na cabecinha. Aí vocês vão vendo aí como vocês vão enfeitar a bonequinha, tá? Essa aqui é a primeira parte, é apenas a bonequinha, a ideia de como foi feita, tá bom? E no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês a roupinha. Eu espero que vocês estejam gostando. Se ficou dúvida, deixe nos comentários, tá? E muito obrigada por vocês estarem comigo. Não esqueça de curtir, de avaliar e de compartilhar com seus amigos para que o canal possa crescer e a gente possa trazer mais ideias bacanas.